Vamos lá, então, o dia 26/10, turma 8º C, Direito Administrativo 2, voltando a falar aí sobre serviços públicos, né? Na nossa primeira aula, nós falamos aí de forma geral sobre serviços públicos, nos nossos 2 primeiros encontros, e hoje nós vamos falar sobre concessão, permissão, autorização de serviço público. É importante a gente saber que o Estado, ele vai transferir a execução da tarefa pública para a mão da iniciativa privada quando? Quando ele estiver com dificuldade técnica ou financeira. São situações relacionadas à incapacidade técnica do Estado ou à incapacidade econômica do Estado que leva ele a se socorrer com seu parceiro privado. Ele chama o parceiro privado e transfere, né, ao parceiro privado a execução da tarefa, sempre que ele tiver qualquer dessas duas dificuldades. E quais são os instrumentos de transferência? Quais são os instrumentos de transferência da execução do serviço público para o particular? Existe uma discussão aí dentro da doutrina, tá? A primeira que entende, né, a primeira corrente que entende que nós temos 2 instrumentos, e a segunda corrente que entende que nós temos 3 instrumentos. Primeira corrente, capitaneada pelo professor José de Santos Carvalho Filho, que ele fala que existem 2 instrumentos previstos na Lei 8.987/95, que são as concessões e permissões de serviço público. Então, para eles, para aqueles que seguem o professor José de Santos Carvalho Filho, só se transfere a execução do serviço público para a mão do particular mediante concessão ou permissão. Por quê? Porque a autorização, para esse autor, é um ato administrativo discricionário precário, que não tem estrutura para ser utilizado como ferramenta de transferência. Por outro lado, nós temos o professor Eli Lopes Meirelles e aqueles que o seguem, que sustenta que nós temos 3 ferramentas para transferência do serviço público para a mão do particular: concessão, permissão e autorização do serviço público. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos estudar a concessão de forma geral, com base na Lei 8.987/95, e posteriormente nós vamos fazer uma distinção entre os 3 institutos: concessão, permissão e autorização. Tá joia? O Matheus está fazendo uma pergunta aqui. Vamos lá. A concessão é característica de um Estado liberal? Pois a prestação de serviço direta onera o Estado. Exemplo: caso os serviços de transporte aéreo de pessoa fosse prestado diretamente pelo Estado, seria necessário criar uma empresa pública, fazer licitação para a compra de aeronaves e a realização de concurso público para a contratação de pessoas. É mais ou menos isso mesmo, viu, Matheus Gomes? As concessões e as permissões são ferramentas utilizadas por estados, no caso, neoliberais mais novos, né, mais recentes. Então, dentro de uma perspectiva liberal, dentro de uma perspectiva de desestatização do Estado, nós utilizamos como ferramenta as concessões e permissões também. São várias as ferramentas de parceria público-privada, de desestatização do Estado, e uma delas é, sem dúvida nenhuma, a concessão. Então, a concessão é uma característica do Estado liberal, de ideologia econômica neoliberal? Sim. É óbvio que ela não está presente apenas no Estado neoliberal, mas é uma característica mais marcante no Estado neoliberal, tá? As concessões, as permissões, as parcerias público-privadas, quando se fala em privatização, desestatização em sentido amplo. A gente sai de um Estado providência, de um Estado social, nacionalista, e caminha para o Estado neoliberal. Nós diminuímos o Estado. Como que a gente diminui o Estado? Transferindo a execução da tarefa para a mão da iniciativa privada. Beleza, Matheus? Em parte é isso aí mesmo. Então, continuando.
O Estado, então, quando ele tem essa dificuldade econômica ou técnica, no caso aí, o Matheus citou um exemplo bacana, das empresas aéreas, né? Ao custo que ficaria isso e a incapacidade do Estado de desenvolver essa tarefa, o que ele faz? Ele transfere essa atividade para a mão da iniciativa privada, a execução da tarefa. Ele continua sendo o titular e resta a ele apenas a fiscalização através das agências reguladoras, conforme nós estudamos no semestre passado. Dentro da administração indireta, dentro das autarquias de regime especial, nós temos lá as agências reguladoras que têm como papel fiscalizar, fomentar, né, controlar e regulamentar serviços públicos que são executados pela iniciativa privada. Então, essas agências reguladoras, que foram criadas a partir da década de 90, a segunda metade da década de 90, têm como responsabilidade, como papel, regulamentar setores da economia que são parceiros do Estado, prestando esse serviço. Isso é uma conotação neoliberal, sim, Matheus. Tá? Isso é um contexto neoliberal, sim, que no Brasil chegou com mais força a partir da década de 90, mas no resto do mundo a partir do final da década de 70 e início dos anos 80. Tá? Bom, então, vamos lá. Conceito de concessão. Nós temos lá na Lei 8987/95, no artigo 2º, inciso 2, um conceito de concessão. E o que ele fala para nós, esse inciso 2? Fala o seguinte, ó, concessão de serviço público é a transferência da prestação de serviço público feita pela União, Estados, DF e municípios, mediante concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Então, olha só, aqui tem algumas adaptações, essa lei é de 1995, tá? Só um minutinho, gente, só um minutinho, deixa eu corrigir um negócio aqui. Vamos lá, gente, retomando aqui. Vamos lá. Bom, então, esse conceito aí que aparece na lei 8987, lá no artigo 2º, ele tem algumas observações que nós temos que fazer a ele. Por quê? Porque a lei é de 95, de lá para cá nós tivemos algumas mudanças no ordenamento jurídico. Tá? Bom, primeiro, o que fala aqui, que é importante nesse conceito? Concessão de serviço público é a transferência da prestação apenas. Quem que é o titular? O Estado. Quem permanece como titular? O Estado. O titular da tarefa é o Estado. O Estado transfere apenas a execução da mesma. A obrigação, a titularidade, continua sendo da mão do Estado. Feita por qualquer ente federado, mediante concorrência. Quando, da Lei 8987/95, realmente era mediante concorrência apenas, modalidade licitatória. Hoje é mediante concorrência e, em algumas situações, também é possível pela modalidade de pregão. Pregão, conforme nós estudamos no mês passado, é uma modalidade licitatória que surgiu através da Lei 10.520, que veio depois, né? E outro ponto importante, é um contrato determinado, é um contrato, né? A concessão é um contrato, por tempo determinado. E o particular, o parceiro privado, vai prestar esse serviço por sua conta e risco. Prazo determinado, uma pergunta que se faz, quanto tempo? Pode ser 1 ano? Pode ser 2 anos? Pode ser 10 anos? Pode ser 30, 40 anos? É tudo prazo determinado. Mas a pergunta que geralmente os alunos ficam na dúvida e geralmente aparece em prova é se existe prazo mínimo e prazo máximo. Tem um prazo mínimo, professor? Tem um prazo máximo? E a verdade
é que, quando nós falamos nas concessões de regime geral, pela Lei 89, 87/95, não exige prazo mínimo, não existe na lei prazo mínimo e prazo máximo. Existe prazo determinado. 1 ano é prazo determinado? Sim. 10 anos é prazo determinado? Sim. 50 anos é prazo determinado? O que é bom a gente saber no caso das concessões de regime geral? Esse lapso temporal aí, ele tem que ser suficiente para que esse parceiro privado possa recompor todos os investimentos que ele fez nesse serviço e ainda possa ter lucro. Então, o prazo da concessão tem que ser um prazo suficiente para que todos os investimentos feitos pelo parceiro privado possam ser recompostos e ainda com certo lucro. Porque o concessionário, o permissionário, não é amigo da escola, não é amigo do Estado. Ele quer lucro. É uma empresa privada buscando lucro, finalidade lucrativa. É óbvio, conforme a gente vai ver, no caso das concessões, se faz necessário aplicar o princípio da modicidade das tarifas. Mas mesmo assim, aplicando o princípio da modicidade de tarifas, fato é que o concessionário ele visa lucro. Tá joia? Bom, então o prazo é importante lembrar que o prazo é determinado. No caso da Lei 89/87/95, não tem prazo máximo e mínimo. Bom, por que isso é questão de prova? Por que isso é uma peguinha que aparece em prova? Se você for para a Lei 11.079 de 2004, essa lei é a lei das parcerias público-privadas. Essa lei, ela traz o que nós chamamos de concessões de regime especial. Então, as concessões de regime especial, são regulamentadas pela lei 11.079 de 2004. E lá, na lei das PPPs, da parceria público-privada, lá tem previsão expressa de prazo mínimo e prazo máximo nessas concessões. Qual que é o prazo mínimo? 5 anos. Qual que é o prazo máximo? 35 anos. Então, nós temos o prazo mínimo, 5 anos, prazo máximo de 35 anos. Ok? Agora, nas concessões, com base na Lei 89/87/95, que nós estamos estudando agora, essas concessões não têm prazo mínimo e prazo máximo, o prazo tem que ser determinado. Algumas características aí das concessões. Primeira característica, de um lado nós teremos o poder concedente, poder público, o ente federado, União, Estado, DF ou municípios. Um dos entes federados vai ter que estar atuando aqui como poder concedente. E do outro lado dessa relação contratual, que nós já falamos que a concessão é um contrato, do outro lado dessa relação contratual, nós teremos uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Aqui, novamente, nós temos que adaptar o texto da Lei 89/87/95 à realidade do ordenamento jurídico atual. Por quê? Porque quando a gente fala consórcio de empresas hoje, essa relação contratual, consorcial, na verdade, é uma pessoa jurídica também. Bom, professor, aí deu uma bugada. Como é que funciona isso? Vamos lá? Presta atenção aqui. Como que vai ser isso de forma resumida na prática? A empresa A se une com a empresa B através de um contrato. Contrato de consórcio. O que é o consórcio? É uma modalidade contratual que une duas ou mais pessoas visando atingir um interesse comum. Nesse caso aqui, a empresa A e a empresa B se uniram nessa relação consorcial buscando um objetivo comum, que é ser vencedor do procedimento licitatório e assinar o contrato de concessão com o Estado. Bom, esse contrato consorcial, então, da empresa A e B, participam da licitação e, ao final, são os adjudicatários, são os vencedores da licitação. E aí? Será que o Estado, poder concedente,
vai firmar um contrato com esse contrato de consórcio? Não. Esse contrato de consórcio se transmuta, se transforma em uma pessoa jurídica autônoma. Então, nós tínhamos inicialmente a empresa A e a empresa B, que fizeram um contrato consorcial, e esse contrato consorcial agora, por ter sido vencedor da licitação, se transforma na empresa C, que tem autonomia. É uma empresa que tem autonomia. Então, por isso que eu falo para vocês que, quando a gente fala pessoa jurídica ou consórcio de empresas, é uma redundância jurídica. Porque o consórcio de empresas que firma contrato de concessão, ele já se transmutou, já se transformou em uma pessoa jurídica autônoma. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a empresa ou sociedade de propósito específico. O que é uma empresa ou sociedade de propósito específico? É justamente esse consórcio de empresas. A empresa C nasceu por quê, gente? Por que ela nasceu? Porque ela foi adjudicatária, porque ela foi a vencedora. Ela nasceu para assinar um contrato de concessão com o Estado. Então, a finalidade dela é específica. Qual? Prestar o serviço de concessão. O contrato de concessão é por 10 anos. Terminou o contrato de concessão. O que acontece com essa empresa? Deve ser liquidada, deve ser extinta. Por quê? Porque o propósito dela específico acabou. Certo? Bom, segunda característica, Matheus está perguntando aqui. Se o Ministério Público verificar que o contrato de prestação de serviço irá remunerar o Estado, não sendo caso de parceria público-privada, poderá judicializar a questão. Remunerar ou onerar, Matheus? Acho que você queria escrever onerar, né? Poderá judicializar a questão para impugnar o contrato? Só confirma aí para mim, Matheus. Remunerar o Estado? Mas qual o problema de remunerar o Estado? Ah, sim. Beleza, entendi. Entendi. Não, realmente o objetivo não é esse, né? Até tem uma discussão dentro da doutrina, lá no Direito Administrativo 1, que fala um pouco sobre essa pergunta sua, Matheus. Olha só, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. O Estado como sócio, né, de uma empresa privada que é concessionária de serviço público. E essa sociedade aí do Estado com essa pessoa privada, o Estado não é o controlador acionário. Bom, isso não deve existir. Boa parte da doutrina fala que isso não deve existir. Tá? Então, se é remunerar o Estado ter lucro, esse não é o papel do Estado. Atuar com empresas privadas visando lucro. Tá? Então, a concessão objetiva realmente uma transferência na execução da tarefa, porque o Estado é incompetente. Incompetente economicamente ou incompetente tecnicamente. Ele transfere para o particular justamente em razão dessa sua incompetência. E não visando lucro, visando objetivo financeiro. Mas existe, viu, Matheus? Existe, eu já citei aqui até um caso sobre isso. Em algumas concessionárias aí que o Estado tem ações, mas não se justifica o porquê dessas ações. Beleza, Matheus? Dá um ok aí se tiver tudo certo. Bom, vamos lá então. Segunda característica, e aí vem o que nós está relacionado à pergunta do Matheus. E essa concessionária? Ela vai investir, ela vai gastar para prestar um serviço de qualidade, né? Ou melhorar, pelo menos, o serviço que vinha sendo prestado pelo Estado. Como que ela vai recompor esse investimento? Cobrando. Em regra, o concessionário, ele recebe do usuário do serviço. Então, o usuário do serviço paga tarifa ou preço público diretamente para o concessionário. Existem algumas situações onde o concessionário vai receber diretamente do Estado, mas exceção à regra. A regra é o usuário do serviço estar pagando diretamente a concessionária. Tá joia? Bom, outra característica. No semestre passado a gente falou sobre o princípio do controle do contrato administrativo. O que é o princípio do controle do contrato administrativo? O Estado está no controle do contrato. E aqui não é diferente. A concessão é um contrato administrativo. Então o Estado está sob o controle desse contrato. E ele deve, poder dever, de fiscalizar
o seu cumprimento, e quando ele é descumprido, o Estado pode promover intervenção e aplicar sanções, penalidades. O Estado também deve, na quarta característica, atuar diretamente na discussão sobre o reajuste da tarifa. A concessionária não pode reajustar a tarifa sem a manifestação direta e expressa do Estado. Então, reajuste, não estou nem falando de revisão, que também pode ocorrer, mas mesmo reajuste, que é algo já previsível no contrato, tem que ter a participação do Estado. Tá? Então, as tarifas só serão reajustadas a partir do momento que tiver a manifestação positiva do Estado. E, por fim, a última característica que nós já discutimos, né? O Estado, a concessão é um contrato. Né? A concessão, a permissão possuem natureza contratual. Até que sobre a concessão não tem muita discussão, não. Por que não tem muita discussão? Porque a concessão de bens, a concessão de serviços sempre foi estudada como natureza contratual. O que pega aqui, na verdade, é a permissão de serviço público, que é outro instituto que está relacionado também dentro da Lei 8987/95. Por quê? Porque a permissão, ela sempre foi estudada como ato administrativo, né? Só que aí, de forma expressa, na Lei 8987/95, nós temos a previsão da permissão como contrato administrativo. Matheus Gomes está falando aqui, ó. Mas a tarifa não tem natureza tributária. Mesmo assim, se submeterá ao princípio da anterioridade, tem uma discussão sobre isso. Em regra, né, para a grande maioria da doutrina, realmente a tarifa, o preço público, não tem natureza tributária. Tá? Não tem. Por quê? Porque é uma relação do direito privado. E aí, em regra, não há que se falar em anterioridade, não, viu, Matheus? Por que não há que se falar em anterioridade? Porque o Estado já fez a previsão dentro do contrato. Então, quando a gente fala em reajuste é uma situação prevista como cláusula contratual. O que eu falei, na verdade, é que mesmo se tratando de natureza, algo que será cobrado no aspecto privado, né? O Estado tem que participar, o Estado tem que dar o ok, tá? A anterioridade aí na questão tributária está relacionada ao prazo, o início da cobrança. São coisas um pouco diferentes. Mas mesmo assim, realmente, em regra não há que se falar em tarifa com natureza tributária. Por que em regra, gente? Na verdade, não tem natureza tributária. Vou explicar logo. Tem algumas situações bem peculiares que dentro da doutrina tributarista, não é dentro do direito administrativo, tá? Lá dentro do direito tributário, tem algumas situações que levam parte da doutrina tributarista a defender que tem algumas tarifas que, na verdade, assumem natureza de taxa. Por quê? Porque tem um caráter de compulsoriedade. Vai ser uma matéria esse é um tema que eu vou deixar lá para o professor Vander, para o professor Ricardo, o professor Marcos Ricardo, o professor Daniel discutir com vocês, tá? Mas o Supremo já bateu o martelo sobre isso, em que pese ainda existe um embate doutrinário, o Supremo já bateu o martelo sobre isso, tá? Tarifa, preço público, não tem natureza tributária. Bom, vamos lá. Seguindo, a principal, né, concessão é a concessão de serviço público precedido de obra pública. E eu vou passar um conceito para vocês, né, que está lá no material. Eu já disponibilizei o material para vocês, não já? De serviço. Essa turma já recebeu o material, não já? Bom, está lá no material, lá nos slides. Consiste na construção, conservação, reforma, melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo concedente, mediante concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, para realizá-las por sua conta e risco, remunerando-se o investimento pela exploração do serviço
ou da obra por prazo determinado. O grande exemplo aqui são as rodovias, né? Tem lá a rodovia, que é um bem público, a concessionária vencedora da licitação tem uma obrigação, que é explorar a rodovia através do pedágio, né? Mas essa exploração contratual aí prevista na concessão traz obrigações à concessionária. Quais? Manutenção da via, repavimentação, construção de vias paralelas. Então, uma série de obrigações previstas no contrato de concessão. Então, essa manutenção, esse melhoramento, né, construção de vias paralelas, é justamente no caso de concessão de serviço precedido de obra pública. Tranquilo até aí? Podemos seguir? Lembrando que o nosso próximo encontro é só dia 16 agora, né? Que semana que vem é feriado. E o outro é prova já, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Dia 2, feriado de finados. Dia 9, prova. Dia 16, que é o nosso próximo encontro. Bom, matéria da prova, matéria acumulativa, viu, gente? Do dia 9, matéria acumulativa até a aula de hoje, tá? Bom, seguindo. Outras modalidades de concessão, outros tipos de concessão. Algumas a gente tem novidade, né, para alguns aí. Concessão de serviço público de TV a cabo, ou seja, TV fechada, né? É concessão. Concessão de serviço de rádio, difusão sonora de sons e imagens, ou seja, rádio e TV também é concessão de serviço. Telecomunicações talvez seja o mais utilizado hoje, né? As telecomunicações, o seu telefone celular, por exemplo, também é uma concessão, só que regulada pela Lei 9.472 de 97. A concessão administrativa e concessão patrocinada, que, como eu disse para vocês, estão previstas na Lei das Parcerias Público-Privadas, que é a Lei 11.079, tá? Uma observação importante que eu fiz na aula passada, mas é bom a gente lembrar. A Lei 8987/95 e a Lei 11.079, de certa forma, estão sendo unificadas por um projeto de lei que deve entrar em vigor muito, muito rápido, tá? Muito rapidamente. Vai entrar em vigor esse projeto de lei 7.000 e alguma coisa, que eu não vou me recordar, 7.002, eu acho. E esse projeto de lei vai substituir aí a concessão de regime geral, a Lei 8987/95, e a concessão de regime especial, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas, tá? Outra modalidade de concessão é a concessão de portos organizados, né? É importante citar esse exemplo por causa da nossa realidade em Anápolis, né? O Porto Seco de Anápolis, Porto Centro-Oeste. O Porto Seco aqui em Anápolis é uma concessão de serviço público. O Porto Seco é um serviço de nacionalização e internacionalização de produtos, mercadorias, né? Então, o Porto Seco ele integra um serviço relacionado à aduana brasileira. Também é uma concessão. Bom, como eu disse para vocês, nós estamos estudando a Lei 8987/95, né? Que é uma lei que traz aí as regras de concessão e permissão, concessão de regime geral. Essa lei, ela é uma lei nacional ou uma lei federal? Certo? Essa é a pergunta de agora. Será que a Lei 8987/95 ela deve ser seguida por todos os entes federados ou só no âmbito da União? E a resposta é a seguinte. A Lei 8987/95 ela traz normas gerais sobre concessões e permissões de serviço público. Se ela traz normas gerais, ela é uma lei nacional. Isso quer dizer o quê? Que os demais entes federados podem legislar sobre o tema, mas não contrariando a regra geral. Não contrariando a regra geral. Então, o município de Anápolis, o estado de Goiás, pode legislar sobre concessões e permissões? Pode sim.
sem que venha contrariar a Lei 8987/95, que é uma lei nacional, uma lei geral. O Carlos está fazendo uma pergunta aqui, professor. E quanto aos servidores de educação prestados por particulares, qual seria o instrumento utilizado? Beleza, vamos lá. Você está falando, no caso, por exemplo, vamos pegar como exemplo a evangélica, né, Carlos? É isso? Então, ok. Isso mesmo, professor. Beleza, Carlos. Então, ó, quando a gente fala em educação, saúde, vários outros serviços, são serviços públicos, mas não são exclusivos do Estado. Eles podem ser prestados pela iniciativa privada. Ok? Então, a Univangélica, por exemplo, está prestando um serviço, educação. Mas esse serviço prestado pela Univangélica não é um serviço público, é um serviço particular, que é fiscalizado pelo Estado. Mas é um serviço particular, não é público. Se você vai numa clínica médica, por exemplo, você vai na clínica médica, CTO aqui em Anápolis, por exemplo, né? A saúde é serviço público. Mas no caso o CTO está prestando um serviço particular, não é serviço público. Por quê? Porque a saúde também não é um serviço exclusivo do Estado. A iniciativa privada pode prestar esse serviço. O que o Estado tem que fazer? Fiscalizar. Olha só. Fiscalização. Se você pega, no caso do ensino superior, o que nos leva a ter certa confusão, é porque se pegar o artigo 207, 209, 207 da Constituição Federal, lá fala que esse serviço de educação prestado pela iniciativa privada, ele tem que ter autorização do Estado. Mas essa autorização do Estado não é autorização de transferência aqui, não. É autorização simples, quando a gente fala que o Estado é responsável por fiscalizar e autorizar. Tá? Beleza, Carlos? Dá um ok aí, se tiver. Beleza, professor. Entendi agora, porque às vezes na Constituição fala que é o serviço público, né? Mas então, no caso, a regra é a liberdade, por não ser exclusivo. No caso, o Estado teria mesmo que fazer apenas a fiscalização. Agora consegui conectar as coisas. Obrigado. É isso que você tem que lembrar. Nem todo serviço é público, prestado apenas pelo Estado. Tem serviços que são públicos, mas que é liberado a iniciativa privada prestar também. Educação, saúde, né? E tantos outros serviços aí. O Matheus está com uma pergunta aqui também. Então, por exemplo, o município de Anápolis poderia realizar licitação para uma concessionária assumir a rede municipal de ensino? Não. Não, poderia não. Na minha opinião, não. Não é que não poderia, não. Às vezes a opinião vai na frente, né? Perdão. Na verdade, Matheus, o que pode acontecer no caso do ensino, e vem acontecendo, e que a gente, inclusive eu sou um defensor disso, tanto o ensino aconteceu também na saúde, parte do ensino no âmbito estadual, é uma parceria público-privada, mas no sentido de terceirização. Tá? O que é a terceirização? A terceirização vem uma OS, como aconteceu na saúde e em algumas escolas, em especial na escola técnica, né? Vem uma OS e assume parte do serviço. Mas quem está no controle daquele serviço é o Estado. O Estado não transferiu completamente a execução da tarefa para a OS. Na saúde pública é assim aqui em Goiás. Nós temos um terceirizado prestando o serviço. É uma forma de concessão? É uma forma de concessão, mas de regime diferente. É uma parceria privada mesmo. Tá? Então, no caso da rede municipal de ensino, não seria como uma Triunfo Consebra, não seria como uma Oi, uma Vivo, não seria como uma Enel, não seria como uma Urban. Tá? Teria que ser uma OS aí, talvez, né? Assumindo parte desse serviço como terceirizado.
Isso pode, aconteceu já, né? No âmbito estadual. Por que não pode acontecer no âmbito municipal? Pode sim. Beleza, Matheus? Gente, a gente tem que tomar cuidado. Você viu que eu falei rápido, né? Não pode. Mas é porque tem uma corrente crescente aí da privatização, né? Privatizar é diferente do modelo neoliberal, né? A privatização é entregar tudo que é público para iniciativa privada. Aí já é um exagero enorme, né? Não é por aí também, ok? Por mais que o Estado, em regra, seja incompetente, ele tem que se mostrar competente em alguma coisa. Nós temos que forçar esse Estado, né, a prestar cada vez mais um serviço de mais qualidade. É óbvio, sempre que possível, se auxiliando da iniciativa privada, do seu parceiro privado. Mas os excessos aí também a gente tem que combater. Então, a aplicabilidade da Lei 8987/95, gente. A Lei 8987/95 é uma lei nacional que traz regras gerais que devem ser respeitadas por todos os entes federados. E os entes federados, se quiser legislar sobre o tema, concessão e permissão, pode, desde que não venha contrariar a regra geral da lei nacional. Bom, vamos lá. O que acontece? Nós temos, no artigo 5º da Lei 8987/95, chamado ato de motivação. Ato de motivação. O que é o ato de motivação? Antes mesmo da licitação, que vai dar origem à concessão, contrato de concessão, antes de publicar o edital, o poder concedente ele deve publicar um ato administrativo que tenha, né, a justificativa, o porquê da concessão, o porquê da permissão do serviço público. Né? Então, vai apresentar a justificativa, e nesse mesmo ato vai estar caracterizado o objeto, a área e o prazo da concessão. Isso é muito importante. Tá? Então, mesmo antes da licitação, mesmo antes de publicar o edital de licitação, nós temos aí, como obrigação do ente federado, do poder público concedente, de publicar um ato justificando. Né? Será que o motivo de transferir é como o Matheus tinha discutido, né? Uma questão de alto custo? Será que é uma questão de inabilidade técnica? Então, o Estado vai colocar isso no papel através desse ato de motivação. E vai explicar também qual o objeto, qual a área, qual o prazo dessa concessão. Isso está previsto no artigo 5º. Então, cuidado. Ato de motivação. Importante e essencial. Tá? Bom, também na Lei 8987/95, está lá no parágrafo 1º do artigo 6º, a definição do que é serviço adequado. Por que isso é importante, professor? Saber se o serviço é ou não adequado. Gente, simples. Se o serviço for inadequado, nós poderemos ter uma intervenção do Estado nessa concessão e podemos ter declarado o fim da concessão, justamente pela inadequação do serviço. E quando que o serviço público será adequado? Quando ele atender uma série de princípios diretores do serviço público que nós já estudamos. Então, na nossa última aula, nós falamos de um conjunto de princípios, né, de diretores do serviço público, e o parágrafo 1º do artigo 6º repete boa parte daqueles princípios. O que está lá no parágrafo 1º? Está lá assim, ó. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, primeiro princípio da regularidade, da continuidade, da eficiência, da segurança da atualidade, da generalidade, da cortesia e da modicidade de tarifas. Então, se a concessionária atende o consumidor, o usuário do serviço, com um serviço que tenha respeitado todos esses princípios, o serviço vai ser adequado. Se ela fere qualquer dos princípios, o serviço é inadequado, surgindo aí a possibilidade de uma intervenção e surgindo aí a possibilidade de extinção do contrato pelo famoso
instituto da caducidade, que nós vamos ver ainda na aula de hoje. Acho que na aula de hoje. Bom, vamos lá. Tranquilo até aí? Podemos seguir? Podemos seguir, gente? Tranquilo. Então, vamos lá. Direitos e deveres dos usuários. Os direitos e deveres, as regras gerais, estão lá no artigo 7º e 7º-A da Lei 8987/95. Mas o grande ponto aqui é saber que o serviço prestado pela concessionária é uma relação de consumo, é uma relação consumerista. E nós vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por que isso é importante, professor? Porque o entendimento no direito consumerista brasileiro, o entendimento dos tribunais superiores, é que quando o serviço público é prestado diretamente pelo ente federado, eu não vou aplicar o CDC. Então, se o Carlos Valadão ele recebe um serviço prestado diretamente pela Secretaria Estadual de Cultura, ele está recebendo esse serviço diretamente pela Secretaria Estadual de Cultura, o Carlos Valadão não pode, se ele receber um serviço de má qualidade, ele não pode aplicar o CDC contra o Estado. Agora, se quem prestou o serviço for uma concessionária de serviço público, o Carlos Valadão, além de aplicar a Lei 8987/95, ele pode aplicar também todas as regras da Lei 8078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Outro ponto importante aí é que a Lei 8987/95 fala que o Código de Defesa do Consumidor será utilizado de forma subsidiária, mas não é bem assim, tá? O entendimento da doutrina, da jurisprudência, em razão da importância do direito consumerista, não é bem assim não, tá? Sempre que o CDC for mais vantajoso para o consumidor, eu vou aplicar o CDC, e não a Lei 8987/95. Então não tem essa história de subsidiariedade, na verdade, não, tá? Outro ponto importante, política tarifária. Qual é o valor da tarifa que será cobrado inicialmente? O valor constante da proposta vencedora. A concessionária participou de uma licitação, apresentou uma proposta, e a sua proposta foi declarada vencedora. E a sua proposta foi declarada vencedora. E aí? Essa proposta que consta do procedimento licitatório é que deve ser cobrada, essa tarifa que consta da proposta, que deve ser cobrada inicialmente. Mas, como regra geral da Lei 8.666/93, atendendo aí, né, o princípio do equilíbrio ou equação econômica financeira dos contratos administrativos, sempre que essa tarifa, sempre que esse preço público se mostrar insuficiente ou oneroso demais, deve ser aplicado os institutos da revisão e do reajustamento. Tá? Então, os institutos da revisão e do reajustamento. Se tem previsão contratual, se o fato que leva à onerosidade está previsto no texto contratual, nós podemos utilizar do reajustamento da tarifa. Se é uma situação superveniente à assinatura do contrato, que não foi prevista no contrato, nós podemos utilizar do Instituto da Revisão, ok? Uma pergunta que sempre se faz é a seguinte: para cobrar tarifa, o Estado tem que fornecer um serviço alternativo? E a resposta é, em regra, não. Em regra, o Estado não precisa prestar um serviço alternativo para que seja permitida a concessionária cobrar tarifa. Tá? Então, é possível sim a cobrança de tarifa, independentemente, em regra, né? Independentemente da prestação por parte do Estado de um serviço alternativo. Somente em casos expressos em lei, casos excepcionais, com previsão legal, é que se vai exigir da administração pública a prestação de um serviço alternativo para que a concessionária possa cobrar. Bom,
Licitação. É óbvio que nós vamos seguir os princípios gerais da Lei 8.666, tá? Mas aqui tem, na Lei 8987/95, tem algumas regrinhas específicas, né, da concessão e permissão de serviço público, estão lá nos artigos 14 a 22. É óbvio que nós vamos seguir os mesmos, né, princípios gerais contidos na Lei 8.666/93. Primeiro ponto que está discutido dentro da licitação do serviço, da concessão de serviço público, é se ela pode ter caráter exclusivo ou não. Será que a concessão pode transferir a execução exclusivamente para uma empresa? Bom, preferencialmente não. Excepcionalmente, sim. Preferencialmente, não. São características técnicas, né, que vão justificar a transferência com exclusividade. São características técnicas, são características da região, do próprio serviço. Depende, isso mesmo, Matheus, depende muito da realidade da região, né, das características do serviço que será prestado. Isso mesmo, Matheus. É que pode se levar a um serviço prestado de forma exclusiva por parte de uma pessoa privada. Por quê? Porque, na verdade, quando a concessão ela entrega o serviço de forma exclusiva, nós estamos criando um monopólio de um serviço público pelo Estado, um monopólio que está sendo prestado por uma iniciativa privada, por uma empresa privada. Então, salvo situações excepcionais, não se deve, né, transferir em caráter exclusivo. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, Enel. A característica do serviço leva a concessão em caráter exclusivo. Tá? Então, as características do serviço levaram a concessão em caráter exclusivo, que é distribuição e comercialização de energia elétrica. Ok? Então, eu concordo que a Enel seja de caráter exclusivo? Concordo. Tá? E eu discordo, não sou advogado da Enel não, mas eu já falei isso uma vez, eu discordo da cobrança excessiva que tem sido feita sobre a Enel. Por quê? Porque você tem que ler o contrato de concessão. Né? O Estado de Goiás sucateou a CELG por 40 anos. Sucateou o serviço durante 40 anos. Aí agora o Estado de Goiás quer que a Enel, que é uma empresa séria, né, internacional, empresa italiana, resolva todo esse descaso do poder público em 2 anos. Gente, o que vocês acham? Vai resolver? Nem com todo o dinheiro do mundo. Não tem como resolver. Tá? Então o Estado de Goiás precarizou, sucateou, detonou o serviço de energia elétrica, detonou, destruiu o serviço de energia elétrica, destruiu a CELG, fez isso durante 40 anos. E agora ela faz a concessão a uma empresa privada e quer que essa empresa privada, que conforme a previsão contratual, só teria que fazer investimentos mais maciços no serviço público a partir de 2023 ou a partir de 2025, não sei, acho que é 23, que ele resolva o problema em 2 anos. Gente, que hipocrisia dessa classe política nossa, né? Que hipocrisia, né? Os problemas que nós estamos vivendo na Enel hoje não é um problema criado pela Enel, é um problema da CELG. 40 anos de péssima gestão dos nossos gestores públicos. Tá? Mas vamos lá, o Matheus está fazendo pergunta aqui, então. A empresa de Correios e Telégrafos, a BCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, monopoliza o serviço postal no Brasil? Isso prejudica o livre mercado? Bom, legal essa pergunta. Ó, não prejudica o livre mercado, não. Tá? Por quê? Porque tem previsão constitucional que esse serviço ele é monopolial do Estado. Então, não há que se falar em livre mercado nesse caso. Certo? É uma empresa estatal. É monopólio do Estado prestar esse serviço. Agora, o que está buscando aí, Matheus? É a relativização desse monopólio. Na verdade, a relativização já ocorreu na década de 2000.
o que se quer agora é a privatização da EBCT, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Com a privatização, o que tem que ser feito? A pluralização, a pulverização na prestação desse serviço. Porque aí sim, se a gente transfere só para uma empresa privada, aí nós temos um problema de livre mercado. Aí sim. Hoje não. Hoje não, porque é uma empresa pública, o serviço é monopolial. Agora, se amanhã se transfere, né, esse serviço postal, Correio Aeronacional, para uma única empresa, aí sim é um monopólio gigantesco na mão da iniciativa privada. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feita a privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e tem que ser feita concessão não a uma empresa, mas a várias empresas. Porque a concorrência é que vai melhorar esse serviço. É a concorrência. O que melhora serviço na iniciativa privada é a concorrência. Né? Se não tem concorrência, não tem necessidade dessa iniciativa privada melhorar o serviço. Beleza, Matheus? Não sei se você concorda, mas é isso. Professor, nesse caso, para conseguir privatizar a empresa de Correios e Telégrafos, vai ser necessário uma PEC, né? Para poder alterar esse monopólio dentro da Constituição, ou o senhor acredita que é possível fazer isso apenas pela via legal? Eu, para mim, tem que ser PEC. Na minha opinião, tá? Tinha que ser uma PEC. Mas o governo já elaborou um projeto de lei baseado numa autorização anterior de uma outra PEC. Aí vamos ver se vai passar. Certo. E só mais uma pergunta também. Tem alguma previsão legal para o governo, antes de, no caso, entregar uma concessão, ele fazer uma avaliação técnica das propostas que são enviadas para essas empresas, ou ele só vai fazer essa avaliação depois que chegar essa proposta? Não, ele tem que fazer antes. Lembra que nós estamos licitações esse mês passado? Então, a licitação é que vai determinar essa análise aí, se a empresa realmente tem condições técnicas ou não. Então, são várias questões que aparecem no edital, né, que serão analisadas na proposta, que vão conduzir à análise estatal. Por exemplo, né, é exigido em algumas licitações a experiência na execução da tarefa. Tem experiência? Não tem? Né? É uma forma de avaliar isso, tá, Carlos? Então, essa avaliação técnica, ela é feita durante a licitação. É óbvio que essa avaliação ela não termina com o contrato de concessão devidamente assinado, justamente por causa do princípio do controle. Depois que é feita a concessão, depois que é assinada a concessão, o serviço continua sendo prestado pela iniciativa privada. Então, o Estado tem que controlar, tem que regulamentar, tem que fiscalizar, e aí a importância das agências reguladoras no segundo plano. Num primeiro momento, é o ente federado, o poder concedente, que vai fazer essa análise. No segundo momento, quem vai fazer essa análise é a concessionária e é o usuário. Tá joia? Beleza. Matheus Gomes, sua pergunta sobre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Tranquilo? Bom, vamos lá. Alguns pontos importantes aí, ainda dentro da licitação. O edital da licitação poderá prever a inversão de fases, né? A fase de habilitação e a fase de julgamento. Isso não é novidade para vocês. Por que não é novidade? Esse mês passado, quando a gente estudou, né, a licitação, a gente aprendeu que algumas modalidades de licitação permitem essa inversão de fases. Lembra que nós estudamos 6 fases da licitação? Fases externas, né? Abertura, habilitação preliminar, né? Classificação, julgamento, e aí vem uma discussão na doutrina, homologação e adjudicação, né? São 6 fases. Essas fases, dependendo da modalidade estatória, podem ser invertidas. E aqui na concessão, a própria lei permite, né, a inversão de fases. A fase de habilitação e julgamento podem ser invertidas. Outro ponto importante, né, da Lei 8987 é justamente a criação de empresa de propósito específico, sociedade de propósito específico, é aquilo que nós estávamos discutindo lá
sobre os consórcios públicos. O que é uma empresa? O que é uma sociedade de propósito específico? Ela nasce justamente daquela relação contratual de consórcio entre a empresa A e a empresa B. Esse consórcio, que participou da licitação e foi declarado vencedor, agora se transforma em uma pessoa jurídica autônoma. E essa pessoa jurídica autônoma é a sociedade de propósito específico. Por que sociedade de propósito específico? Ela nasceu para a execução do contrato de concessão. O propósito específico dele é essa. E um último ponto que está previsto na lei 8.8987/95 é a preferência à empresa brasileira no caso de desempate. Existe uma discussão na doutrina se seria constitucional ou inconstitucional essa preferência que deve ser dada à empresa brasileira. Alguns entendem que é inconstitucional, porque fere o princípio da isonomia. Outros entendem que é constitucional, porque atende o princípio da isonomia. O princípio é o mesmo, a interpretação aqui é diferente. Tá? Então, preferência à empresa brasileira. O que eu acredito sobre isso? Pode ser empresa brasileira ou pode ser empresa estrangeira, tanto faz. Por quê? Porque o Estado não está transferindo a titularidade da tarefa, ele está transferindo apenas a execução da tarefa, e a qualquer momento ele pode retomar essa tarefa. É óbvio, de forma justificada, ele pode retomar essa tarefa. Então, sendo uma empresa nacional, sendo uma empresa estrangeira, ele pode retomar o serviço. Né? Aí vem aqueles que defendem a preferência à empresa brasileira e falam assim, não, mas o serviço, quando ele é muito importante, quando ele é muito essencial, ele tem que ficar na mão de empresa brasileira. Beleza, então já que ele é tão essencial assim, que não se privatize. Já que ele é tão importante assim, uma questão de segurança nacional, por exemplo, então não pode ser transferido para a mão da iniciativa privada, tem que continuar na mão do Estado. É a discussão que a gente está fazendo aqui sobre os Correios. Né? Será que hoje os serviços dos Correios é tão importante assim para permanecer como monopólio estatal? Na minha opinião, não. Essa é a opinião minha. Você pode ter uma opinião diferente. Mas hoje não é tão relevante assim para continuar como monopólio estatal. Então ele pode ser transferido a execução para a mão da iniciativa privada, mediante concessão? Óbvio que pode. Aí interessa se é uma empresa brasileira ou uma empresa estrangeira? Óbvio que não. O Estado pode fazer retomada a qualquer momento. Tá? Bom, continuando. Contrato de concessão. Como eu disse para vocês, a concessão tem natureza contratual, né? A concessão tem natureza contratual. As regras gerais do contrato de concessão estão previstos lá nos artigos 23 seguintes da Lei 8.987/95. Tá? Tem alguns pontos importantes aí. Primeiro, o contrato de concessão tem que ser regido aí em língua portuguesa, né? E pode ser aplicado algumas regras, né? Alguns institutos para dirimir conflitos próprios da iniciativa privada, o que é muito bacana. É muito comum você ouvir os professores de processo civil, os processualistas, falando assim, é o novo Código de Processo Civil que trouxe essa inovação no ordenamento jurídico de aplicação de instrumentos privados para dirimir conflitos no âmbito estatal. Gente, isso não é verdade. O Código de Processo Civil ele é importantíssimo porque ele deu um passo a reafirmar isso. Essa possibilidade de se utilizar instrumentos privados para combater ou acabar com conflitos que envolvem o poder público. E aqui no contrato de concessão não é diferente. Né? O artigo 24 da lei 8.987/95 fala que é possível utilizar instrumentos privados para dirimir os conflitos decorrentes do contrato de concessão. Então, eu posso usar a arbitragem? Posso usar a conciliação? Posso usar a mediação? Posso usar para dirimir os conflitos decorrentes do contrato de concessão. Tem uma situação que envolveu o Brasil, de certa forma, em 2008, quando o Evo Morales assumiu a presidência da Bolívia. Então, quando o Evo Morales assumiu a presidência da Bolívia em 2008, ele estatizou
a exploração do gás natural da Bolívia, que é o principal commodity boliviano. Principal commodity, não, principal instrumento de comércio internacional do povo boliviano, e é com o Brasil. E naquele momento, né, quem fazia a exploração do gás natural boliviano era uma empresa brasileira. É uma subsidiária da Petrobras. Então, o que o Evo Morales falou? Opa, peraí. Agora essa empresa aí que era da Petrobras, agora já não é mais. Agora é do povo boliviano, estatizou. Falou, não, agora é do Estado boliviano. Ele pode fazer isso? Pode fazer. Isso decorre do que nós chamamos no direito administrativo, e a partir das próximas aulas a gente vai estudar, decorre o que nós chamamos de domínio eminente. O que é o domínio eminente? É o poder político que o Estado tem de intervir em todas as coisas que estão dentro do seu território. Todas as coisas estão dentro do seu território. Tá? Bom, por que eu estou rememorando isso com vocês? Porque quando ocorreu esse conflito, o contrato que existia entre o Estado boliviano e a Petrobras tinha uma previsão, que é interessante, né, de que o conflito decorrente daquele contrato deveria ser encaminhado à Corte Internacional de Arbitragem de Nova York. Né? Óbvio, não é a concessão que nós estamos estudando aqui, isso é algo internacional, né? É só para mostrar para vocês que isso não é novo. Tá? Outro ponto importante. É possível subcontratação e subconcessão? É. Então, a empresa concessionária, ela pode subcontratar? Pode transferir parcela desse serviço para outra empresa? Ou pode subconceder, passar a concessão para uma outra empresa? Pode. Desde que esteja previsto no edital da licitação que deu origem à concessão e também esteja permitido no contrato de concessão. Se tiver previsão no contrato de concessão, nós temos aí a possibilidade, né, de subcontratar e subconceder. Tranquilo até aí? Podemos seguir? Podemos seguir, gente? Matheus Gomes, Sim. Carlos, Thaís não manifestou ainda hoje. Pode seguir. Podemos, né? Então vamos lá. Sim. Hoje eu vou terminar com vocês serviço público, que é a matéria que cai na prova. E se, né, assim que vocês perguntam, professor, e se, né? E se a concessionária não presta um serviço adequado? Pode haver, então, o que nós chamamos de processo de intervenção. Então, o que é o processo de intervenção? Quando a concessionária não está prestando um serviço adequado ou está descumprindo regras contratuais ou legais, pode o poder concedente intervir naquele serviço, justamente para assegurar a execução adequada desse serviço. Como é que funciona esse processo de intervenção? Primeiro, é possível, né, que, dependendo da gravidade, quando o poder concedente realiza a intervenção, ele pode nomear o interventor. Esse interventor é uma pessoa de confiança do chefe do executivo, em regra, e que tem conhecimento técnico sobre aquele serviço. Tá? Então, conforme a previsão dos artigos 32, 33 e seguintes, né, da Lei 8987/95, primeiro, é decretada a intervenção. Então, nós temos um decreto administrativo, que parte do chefe do executivo, que é publicado, e depois de devidamente publicado esse decreto, no prazo máximo de 30 dias, deve iniciar, né, a intervenção. Então, nós temos um decreto que declara a intervenção, e depois de 30 dias, no máximo 30 dias, tem que começar a praticar atos dessa intervenção. O que é essa intervenção? O Estado vai verificar, né? Vai manter o serviço
e vai verificar se realmente a concessionária tem condições de manter aquele serviço. Será que a concessionária está prestando um serviço adequado? Será que a concessionária vem cumprindo com as regras contratuais e legais? Se sim, mantém-se a concessão. Se não, né, nós teremos aí um final, né, Matheus? A pergunta do Matheus, que pode ser a caducidade? Pode. Né? A intervenção, então, antecede a declaração de caducidade? Em regra, sim. Em regra, sim. Nós temos um processo interventivo justamente para verificar as condições que estão sendo prestadas esse serviço pela concessionária. Esse processo de intervenção, ele pode durar até 180 dias. Então, prazo máximo de duração do processo de concessão, 180 dias. Ao final desses 180 dias, tem que acabar a concessão. Como é que vai terminar esse processo? Perdão, vai ter que terminar a intervenção. Como é que vai terminar esse processo? Um relatório será confeccionado pelo interventor, e esse interventor vai prestar contas de todo o período que ele ficou à frente da gestão desse serviço. E mais, o que é mais grave aqui, hein? Esse interventor, ele responde civilmente, administrativamente e criminalmente por todo esse período que ele ficou na gestão, hein? Então, não é simplesmente, você é interventor. Tem toda uma responsabilidade por trás disso. Então, repetindo para vocês, o processo, depois chega ao conhecimento do poder público, do poder concedente, que o serviço é inadequado, ele verifica se realmente tem fundamento essa notificação, essa ciência, né? Essa notícia, verificando, ele decreta a intervenção. No prazo de 30 dias, tem que dar início, depois de publicado, né? O decreto administrativo tem que dar início aos atos de intervenção. E no prazo de 120 dias tem que ser finalizado. Vai ser finalizado com o relatório do interventor e com a prestação de contas do interventor. Extinção da concessão, está lá previsto no artigo 35 da Lei 8987/95, tá? Quais são os instrumentos de extinção da concessão? Primeiro, reversão. O que é a reversão? A reversão, gente, nada mais é do que a morte natural do contrato de concessão. É o fim natural do contrato de concessão. O que eu falei para vocês? O contrato de concessão tem prazo determinado, não tem? Prazo determinado. Então, vamos imaginar que a concessão é de 30 anos. Então, chegou no final desses 30 anos, acabou a concessão, tem que ter a retomada do serviço pelo parte do poder público com um novo processo licitatório. Então, se vai haver a retomada do serviço, ocorre a reversão. É o advento do termo final do contrato de concessão. Então, o advento do termo final, do lapso temporal, do contrato de concessão, leva à reversão. Segundo instrumento de extinção, encampação. Sim, vou falar. O Matheus está pedindo para falar um pouco das indenizações. No caso de reversão, Matheus, não tem que se falar em indenização. Por que não? Porque a extinção do contrato se deu através do advento do termo final. Então, o contrato tinha previsão de 30 anos. Chegou ao final dos 30 anos, acabou a concessão. Tem que falar em indenização? Não. Aí começa a mudar a coisa. Segundo instituto, encampação. A encampação ocorre no decorrer do contrato. Então, o contrato é de 30 anos. Com 5 anos, o Estado vai lá, peraí, eu quero o serviço de volta. Então, está ocorrendo a encampação. Encampação se dá por interesse público, mediante lei autorizadora. Aí tem que ter indenização, Matheus? Aí tem que ter indenização. Em regra, tem que ter indenização. A indenização não é automática, não, tá? Mas, em regra, tem que ter indenização. Por que tem que ter indenização? O que você vai verificar? Essa empresa concessionária tinha aí uma concessão de 30 anos. A encampação ocorreu com 5 anos. Será que todo o investimento que ela fez, ela já conseguiu pegar de volta? Percebeu? Então, existe um prejuízo real? Existe um dano real aí? Existe. Se existe um dano real, há que se falar em indenização. Não, lucro cessante não, tá?
não abrangerá lucro cessante. Essa expectativa aí, eu ia receber mais 30 milhões, 30 bilhões, não interessa, tá? Então, é o dano real, efetivo. Por quê? Porque aqui é interesse público. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular. É óbvio que se a concessionária estiver no prejuízo, ela tem que ser indenizada. Mas vamos imaginar aí que já passou um tempo, ela já recompôs todos os investimentos que ela fez. E vem a concessão e põe fim, vem o poder público, põe fim à concessão. Aí nós vamos discutir lucro cessante? Não, supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Só vai haver indenização quando houver efetivo prejuízo. Tá? Bom, terceiro instituto, caducidade. Aí nós voltamos à questão da intervenção. Até o Matheus perguntou sobre isso. Voltamos à questão da intervenção. O serviço é inadequado. A concessionária não está cumprindo com as regras contratuais, com as regras legais. O que resta? Resta uma intervenção. E dessa intervenção, se realmente ficar constatado que o serviço é inadequado, por fim, será extinta a concessão pelo Instituto da Caducidade. Então, a caducidade é rescisão unilateral por parte do Estado por má execução ou descumprimento das cláusulas contratuais legais. Aí voltamos à pergunta do Matheus. Nesse caso, tem que falar em indenização? Em regra, não. Por que não? Quem deu causa? Foi a própria concessionária. É por sua conta e risco a execução da tarefa. Se ela não estava prestando um serviço adequado, levando assim à caducidade, não há que se falar em indenização. A não ser indenização do Estado, dependendo do caso. Outro instituto de extinção do contrato, rescisão de iniciativa da concessionária. Tem como a concessionária rescindir unilateralmente o contrato? Não. Não tem. Esse é o... Carlos, esse é o cachorrinho, Dentro da cadeira, professor, aqui. A cadeira da casa de metal, foi mal. Então, vamos lá. Olha só. Então, antes parece que tem outra pergunta aqui. Matheus. E se a caducidade não observar... Não, gente, tem que observar o contraditório em ampla defesa. Poderá a concessionária impugnar isso em juízo, pleiteando indenização? Com certeza. Tá? Gente, toda decisão gravosa tomada em processo da administração pública deve ser respeitado o contraditório em ampla defesa. Então é isso mesmo, Matheus. Se não for respeitado o contraditório em ampla defesa, o processo interventivo e a declaração de caducidade é nulo. Tá? Então, há a possibilidade de retomada da tarefa por parte da concessionária, em juízo. Pode ser discutido, sim, uma indenização em razão desse ato ilegal praticado pelo poder público. Bom, vamos lá, então. Rescisão de iniciativa da concessionária. A concessionária pode rescindir unilateralmente o contrato? Não pode. A concessionária não pode rescindir unilateralmente o contrato. O contrato de concessão só pode ser rescindido unilateralmente pelo Estado. A concessionária, se ela realmente não tiver mais interesse na execução da tarefa, ela deve buscar a rescisão em juízo. Só depois do transjugado da sentença que a libera dessa prestação é que ela pode paralisar a tarefa. Certo? Bom. Quinto instituto de extinção, anulação, tá? Se o contrato foi confeccionado com vício grave, ele tem que ser declarado nulo, tá? Então, nós temos um contrato de concessão ou um contrato de permissão. Esse contrato de concessão tem um vício gravíssimo, não tem como sanar esse vício. O único caminho que se tem é declarar nulidade desse contrato, tá? Esse vício ele pode ocorrer tanto no contrato no contrato de concessão, como no procedimento licitatório, tá? E se ele não ocorreu, o contrato está ok, mas o procedimento licitatório que deu origem ao contrato tem um vício gravíssimo. E aí? O contrato também é viciado. E por fim, último
instituto de extinção? A falência ou a extinção da empresa, né? Se a empresa vier a falir ou vier a ser extinta, contrato de concessão extinto. O falecimento ou a incapacidade do titular, quando se trata de permissão, né? Que a permissão pode ser conferida à pessoa natural, pessoa física. A concessão não pode ser conferida à pessoa física, mas a permissão pode ser conferida à pessoa física. Por isso, o falecimento ou incapacidade do titular da permissão também leva à sua extinção. Certo? Bom, e para terminar a aula de hoje, vamos distinguir aí concessão, permissão e autorização. Quais são as principais distinções entre esses três institutos? Primeiro, os envolvidos. Quanto aos envolvidos, quem é envolvido na concessão, quem é envolvido na permissão, quem é envolvido na autorização? De um lado, sempre o poder concedente. E do outro, nas concessões, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Nas permissões e autorizações, pessoa jurídica ou pessoa física. Mudou? Mudou. Prestem atenção. Concessão, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Permissão e autorização, pessoa jurídica e pessoa física. Logo, nós podemos concluir que permissão e autorização não tem concessionária. Não tem consórcio de empresas. Perdão, não tem consórcio de empresas. E na concessão não tem pessoa natural, pessoa física. Beleza? Segunda distinção, natureza jurídica. Natureza jurídica. Concessão e permissão, contratos administrativos. Concessão e permissão possuem natureza de contrato administrativo. Autorização tem natureza de ato administrativo. Então, segunda distinção, quanto à natureza jurídica. Concessão e permissão, contratos administrativos em espécie. Autorização, ato administrativo discricionário e precário. Terceira distinção. Quanto à precariedade. Concessão, meus queridos, é um contrato administrativo que envolve mais dinheiro. Então, ele tem que ter mais estabilidade. E exatamente por isso que ele é por tempo determinado. Tem mais estabilidade. Essa estabilidade é óbvio que não é de ordem absoluta, mas tem mais estabilidade. Permissão também é um contrato. Mas é por tempo indeterminado. Envolve menos valores. Então, a permissão é um contrato por tempo indeterminado, os valores envolvidos são menores. Então, na permissão, existe uma certa estabilidade, ou pouca estabilidade. Já a autorização, que é um ato administrativo, é extremamente precário. É ato administrativo. São serviços de menor complexidade, menores, de alta execução. Tá joia? Bom, ainda sobre a distinção. Licitação. Concessão e permissão são contratos. Princípio da obrigatoriedade. Qual que é a regra? Antes de concessão e permissão, prévio procedimento licitatório. Princípio da obrigatoriedade. A autorização é mero ato. Precisa de licitação? Não precisa de licitação. Não precisa de licitação para autorização. Tá certo? Tranquilo até aí? Então, meus queridos, terminamos aqui serviços públicos. Tá? O Matheus está aqui. Me deu um exemplo de permissão. Rodovia, dependendo da intenção do Estado, pode ser permissão também, viu, Matheus? Em regra, são concessões, mas pode ser também, rodovia pode ser permissionária. Se é por curto período de tempo, se está transferindo por um período de tempo menor, pode ser permissão, tá? A permissão
ela tem uma duração menor, porque o investimento é menor que as concessões. Vamos lá, meus queridos. Perguntas. Leila, Raquel, Thaís. Ludmila. Seria autorização, sim, Matheus. Matheus está aqui, professor. Utilização de espaço público para evento seria autorização? Em regra, sim, Matheus. Só que isso aí nós vamos estudar lá na próxima matéria. Na próxima matéria, a gente vai falar sobre bens públicos. Tá? Então, lá no dia 16, a gente vai discutir sobre bens públicos. E aí, é isso mesmo, circos, etc. Ou é permissão ou autorização. Em regra, é autorização, tá, Matheus? Mas aí é permissão de uso de bem público. Não é serviço. É permissão de uso de bem público. É autorização de uso de bem público. É concessão de uso de bem público. Então, em que pé seja concessão, autorização e permissão, está relacionado aos bens e não aos serviços. Inclusive, tem algumas distinções aí no aspecto de natureza jurídica, que lá na frente a gente vai discutir. Professor, existe alguma similaridade entre os elementos do ato e do contrato administrativo? Sim. Por exemplo, competência, finalidade, forma. Sim. Tem sim. Então ele segue mesmo. Por exemplo, contrato administrativo tem que ser escrito em regra, mas ele pode ser oral? Em algumas situações, dependendo do valor, pode ser oral. O contrato? Contrato administrativo. Pode Forma. ser oral também. Forma. Nós estamos discutindo forma, né? A forma escrita, em regra. Mas, dependendo do valor, excepcionalmente, quando o valor for pequenininho, pode ser oral. Não precisa ser escrito. Está previsto na lei. Certo. E os vícios que podem ser sanados também estão só na competência e na forma? Em regra, competência e forma. Beleza. Marcos Eduardo, pergunta, Marcos. Gente, sem mais perguntas? Sem perguntas? Sem mais perguntas, obrigado. Boa noite. Gente, então, boa noite a todos. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Tá? Semana que vem, feriado. E na próxima já é prova, né? Matéria cumulativa. Nós teremos aí um trabalho para segunda VA, né? Já passei o trabalho da segunda VA para vocês? Não, né? Ainda não. Então vamos passar agora. Matheus, o próximo conteúdo é bens públicos, tá? Então vamos lá. Matéria do trabalho da segunda VA. Mesmo esquema da primeira VA, tá? Pode ser manuscrito, pode ser digitado, trabalho individual, deve ser encaminhado pelo AVA, tá bom? Mesmo jeitinho da primeira VA. Tema. Bens públicos, então, o tema? Não. Eu vou passar. É específico dos bens públicos. Bens públicos em espécie. Bens públicos em espécie. Tema do trabalho da segunda VA. Bens públicos em espécie. Ok? Ok. Então é isso aí, gente. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês.